Chega aí, galera. Seguinte, olha, agora nosso objetivo é falar sobre a fórmula percentual ou fórmula centesimal. Fio, o que é isso? Ele mostra o percentual em massa, ó, em massa de cada átomo presente na molécula, tudo bem? Então, o percentual em massa. Deixa eu colocar aqui que ficou meio feio. Pronto. Fio, e aí? Como é que é isso? É uma outra forma que a gente tem de escrever essas proporções, tudo bem? Chega só. Estou aqui com o metano CH4. Fio, qual o percentual em massa de carbono e hidrogênio dentro dessa molécula? Bom, vamos lá. Primeiro passo é a gente entender que essa molécula inteira tem uma certa massa molar, tudo bem? E essa massa molar é a massa do carbono mais a massa de 4 hidrogênios. Isso dá 16 gramas por mol. Legal? Fio, tudo bem, entendi. E aí? Vê se você concorda com o que eu vou escrever. Tem 1 mol, né? Tem 1 mol de carbono a cada 1 mol de metano, certo? Sim. Fio, tá bom, mas e aí? O metano é tudo. Se o metano é tudo, é igual a 100%. Qual vai ser o percentual da massa de um carbono dentro desse metano? Como é que eu faço isso, Fio? Chega aqui. 16 gramas de metano é referente a tudo. É 100%. Fio, tá bom, mas e aí? Qual vai ser o percentual da massa de carbono? Qual é a massa de carbono? 12 gramas, tudo bem? Fio, essa massa veio de onde? Tabela periódica, galera. 12 gramas e esse cara tem 16 gramas, tudo bem? Bom, e aí, quanto é que dá isso? Agora é fazer continha, né? X, então, é igual a 75%. Eu tenho 75% de carbono. Quanto que eu tenho de hidrogênio? Bom, seria fácil, só quanto falta, né? Melhor dizendo, para chegar a 100. Seria 25, mas a gente pode calcular também, ó. A cada 16 gramas, é o metano inteiro, é tudo, ó. É 100%. Fio, qual vai ser então a massa do hidrogênio? Tem 4 hidrogênios ali. X2, 25%. Galera, não esqueça que essa relação é sempre em massa. Então, qual é a nossa fórmula mínima? Perdão, nesse caso, qual é a nossa fórmula percentual? Cara, a fórmula percentual vai ser C 75 e H 25. Ponto. Se ele pedir a fórmula percentual, tá aqui a nossa resposta, nosso gabarito. Tudo bem? Brunão, dá só um zoomzinho aqui que eu não sei se dá para enxergar bem. C 75% e H 25%. Show? Demorou. Aí, essa é uma situação. Segunda situação, segunda proposta. A questão te pede a fórmula mínima, tudo bem? Ou molecular, e te dá os percentuais. Bom, e aí, Fio, como é que eu faço desse outro jeito aqui? Desse outro jeito, galera, o primeiro passo é você juntar algumas informações. A fórmula molecular mostra essa relação em mol. Então, a gente tem que pegar as unidades que nós tivermos e passarmos para mol. Tudo bem? Só que a gente tem aqui 50% e 50%. O que isso significa? Significa que se o composto tivesse 100 gramas, ouça bem, se o composto tivesse 100 gramas, você teria em torno de 50 gramas de enxofre e 50 gramas de oxigênio, já que o percentual em massa seria essa proporção, tudo bem? Show. E aí? Cara, esse percentual está em massa. Maneiro. Se a gente quer colocar na fórmula molecular ou na fórmula mínima, a gente tem que tirar de massa e passar para mol. Como é que a gente tira de massa e passa para mol? Só indo na tabela buscando a massa molar dos caras. Então, olha o que eu vou fazer. A cada 1 mol do enxofre são 32 gramas. Mas, Fio, 50 gramas são quantos mols de enxofre? Chamei de X. X, então, vai ser igual a 1,56 mols de S. Tudo bem? Show, mesma coisa para o oxigênio. A cada 1 mol do oxigênio, só que são 16 gramas. Fio, e 50 gramas de oxigênio? X2. X2, então, vai dar 3,12 mol de oxigênio. Até aí, tudo bem?
Então, por enquanto, a nossa fórmula é, vem cá, S 1,56 O 3,12. Galera, vem aqui. Você já viu alguma vez na sua vida uma fórmula desse jeito? Sem números inteiros? Já viu assim 1,56 e 3,12? Nunca, né? É porque não pode ficar assim. Então, o que eu faço depois disso? A gente vai lá e divide os dois valores pelo menor, tudo bem? O que é menor? 1,56 ou 3,12? Fio, 1,56. Então, divide por 1,56. E esse divide também por 1,56. E aí sim, a gente vai conseguir encontrar a nossa fórmula mínima, que vai ser coisa feia por coisa feia, 1. Deu relação de dobro, 2. Tá aí o SO2. E o SO2 é o quê? É a fórmula mínima. Nesse caso, né, nessa molécula específica, também é a fórmula molecular, que a gente conhece o SO2. Mas o percentual, sempre que ele é passado para massa molar, para fórmula, para algum tipo de fórmula, ele joga direto na fórmula mínima. Tudo bem? Então, fica atento. Por quê? O percentual, ele vai virar a fórmula mínima. Tudo bem? Fio, então, qual é o composto? O composto é esse aqui, ó. SO2. Tranquilo. Pediu a fórmula, a gente tem. Tranks foi o segundo. Agora, o terceiro é um que tem mais átomos. E esse aqui é bem maneiro. É o suficiente para a gente conseguir fazer as questões que vão aparecer. Lógico, eu estou usando aqui os casos de percentual, mas ele pode te dar quaisquer unidades, pode te dar em qualquer unidade mesmo, tá? Se você passar para mol e fizer essa proporção aqui, vai dar sempre certo, tudo bem? Então, o seu objetivo é sempre passar para mol. Aqui, mesma coisa. Você tem aqui, 40% de carbono, 6,66 de hidrogênio e 53,34 de oxigênio. Fio, o que eu faço? Primeiro caso é entender essas unidades como massa. 40 gramas, 6,66 gramas e 53,34 gramas. Tudo bem? E aí, Fio? Agora a gente pega essas unidades e passa para mol. Fui lá no carbono e vi, ó, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Fio, 40 gramas tem quantos mols? Chamei de X1. X1 vai dar 3,33 mol de carbono. Fui lá no hidrogênio. 1 mol de H, tem 1 grama. E 6,66 gramas, fio. X2, ué. X2, 6,66 mol, só que dessa vez do H. Fio, e aqui falta o oxigênio, olha. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, mais e 53,34 gramas, professor. X3. X3, 3,33 mol de oxigênio. Tudo bem? Bom, agora que a gente tem essa relação deles, a gente consegue colocar todo mundo junto aqui. Se liga. Carbono, 3,33. Hidrogênio, 6,66. Oxigênio, 3,33. Legal? Fio, tá bonito? Tá não. O que eu faço para ficar bonito? Divido todos pelo menor. Qual o menor? 3,33. 3,33. 3,33. Tudo bem? E agora? Agora sim a gente tem os nossos números inteiros. Vai ficar C, H2. Ó, Fio, o que é isso? Galera, isso é a fórmula mínima. Fio, tá bom, mas e se ele quisesse a fórmula molecular? Ele teria que te dar mais alguma informação. Por exemplo, sabendo que a relação entre a fórmula molecular e a fórmula mínima
é de 6 vezes, ou a razão entre a fórmula molecular e a fórmula mínima é 6, eu pegaria esse cara e multiplicaria por 6. Ele teria que me dar alguma ideia, alguma relação para eu poder chegar na fórmula molecular. A gente não chega na fórmula molecular direto do percentual, a gente chega na fórmula mínima. Em alguns casos, a fórmula mínima pode ser igual à fórmula molecular, tudo bem? Mas isso não é uma regra, perfeito? Sendo assim, galera, respiramos por isso aqui, hein? Faz o teu printão e tamo junto. Beijo.